Saudações, habitantes do mundo dos 12. Hoje eu vou mostrar como eu fiz Capitão Meno Duo com meu Kra e minha Eniripsa. Esses foram os sets que eu usei. Quem quiser analisar com mais calma, dá um pause no vídeo aí. Vocês talvez tenham percebido que eu usei Domakuro no Kra e Dofus pintado na Eniripsa. Eu fui para essa luta com uma estratégia definida em mente, porém tudo deu absolutamente errado e o contrário do que eu previa. O bônus de dano do Domakuro não foi atingido por completo, mesmo eu atacando apenas os alvos invulneráveis. Então, metade do plano já foi por água abaixo aí. O meu objetivo era utilizar a Eniripsa para ser uma semi-tanque curandeira e ajudar no posicionamento com as fadas. Porém, acabou que no final da luta a Eniripsa provavelmente estava batendo mais do que o Kra, porque estava difícil segurar o avanço de todos os monstros. Eu consegui passar nessa run, senão eu teria tirado os dois Dofus de Pandala, já que minha estratégia não funcionou foi nada. Um ponto interessante que vocês talvez tenham percebido é que eu estou utilizando a capa de classe no meu Kra. Isso me permite utilizar a flecha de recuo sem a limitação de uso linear, o que é simplesmente fantástico para esse caso aqui, onde eu quero repelir hordas e mais hordas de monstros. Minha ideia principal era só ficar sobrevivendo e afastando os monstros até que eu chegasse em um bônus de dano legal na luta. Para quem não sabe, no calabouço do Capitão Meno, para cada turno que passa, seus personagens ganham 20% de danos finais de forma infinita e esse bônus acumula todo turno. Então, quanto mais você sobrevive, mais forte você fica. Além disso, todos os monstros são invulneráveis para sempre e cada turno nascem mais monstros. Porém, o próprio Capitão Meno tira uma porcentagem da vida dos monstros todo turno. Então, quando os monstros chegam em 1659 de vida, isso quer dizer que eles vão ser derrotados no turno do Capitão Meno. Então, se o monstro tem 1659 de vida, ignore-o, pois ele já não é mais uma ameaça, ele não jogará mais nenhum turno. Meu plano era começar a usar a flecha punitiva nos turnos que ela estivesse bufada, quando meu Kra já tivesse acumulado um bônus de dano considerável. Um erro meu foi que eu tentei fazer essa luta sem ser golpeado pelo Capitão Meno. O que eu deveria ter feito era deixado o Capitão Meno acertar meus dois personagens pelo menos uma vez. Isso faria com que ele colocasse glifos rosas no meu lado do campo de batalha. E se você começa o turno nesses glifos rosas, você ganha 1000 de escudo. Então seria uma preocupação a menos com a sobrevivência. Eventualmente, no meio da luta, eu acabei fazendo isso. Mas no início eu sofri à toa. Poderia ter feito isso para facilitar minha vida. Lembrem-se apenas que esses glifos causam danos em forma de cruz de até 5 células, tirando em quem está em cima do glifo. Então, se você decidir usar os glifos de forma defensiva, você não pode ficar em cima de glifos que estejam lineares. Prefira ficar em glifos que estejam diagonais um dos outros. Assim, os personagens em cima dos glifos não vão causar danos uns aos outros. Uma particularidade muito interessante sobre o Capitão Meno é que ele tem um comportamento de fuga. Então, se ele consegue golpear qualquer coisa e não tem mais alcance para golpear outras entidades, ele vai fugir. Isso faz com que você consiga manipulá-lo muito facilmente utilizando invocações. Nessa luta, por exemplo, eu estava fazendo isso com as balizas e com as fadas. É uma informação crucial caso você esteja fazendo a luta à distância, assim como eu estava fazendo aqui. Na minha opinião, o monstro mais chato é a lesma Molusco. Ele consegue tirar seus PAs de muito longe. E sem PAs, meu amigo, a luta vai ficando difícil. A Tazerraia é a que mais vai lhe causar danos, mas de muito longe ela bate pouco, desde que você se lembre de se curar. Isso porque a Tazerraia coloca o estado condutor em você, quando ela te golpeia. E esse estado faz com que você receba mais danos, mas ele é removido quando você se cura. Felizmente eu tenho minha fadinha, né? O caranguejo e o camarão vão ser inofensivos, desde que você os mantenha longe. Eles são inimigos orientados para o combate próximo. Tome muito cuidado apenas com a estrela do caranguejo. Ele consegue trocar de lugar com ela. Talvez até seja interessante derrotar a estrela. Mas cuidado, você precisa derrotar a estrela em um golpe só, senão ela te reflete muito dano. Dito isso, a estratégia é essencialmente essa. Acumule danos o suficiente e depois dê uma lição no Capitão Meno. Vou deixar o resto da luta rolando aí. Espero que vocês curtam.
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!